Vocês acompanharam E alguma outra corrida? Seja de F2 ou F3? De F2. assisti eu assisti também F2. Tá? Então contem. Eu Primeira não vi. corrida. Eu não sei nem que horas foi. Porque eu vi o quali e daí eu fui dar uma descansada e daí depois saí pra trabalhar. Que horas Foi foi às 11. Foi às 11? É, Foi às Ah, então 11, foi foi antes. antes do quali. Então eu achei que era depois. O que vocês acharam da corrida? Eu não vi ela por completo. Eu vi só as últimas 5 voltas. Então, se o Becker vê ela inteira, é Puta, melhor ele falar. mas dá pra fazer um bem bolado, porque eu vi até a volta 15, 17, eu acho que tava na volta E era 17, mais ou menos. 23. Era 23, olha aí, eu deu acho que era certinho 15 as ou 5 17. voltas aí. Vamos botar 16 então, né? Vamos dar um meio. Eu não assisti tudo, depois que eu vi ele começou a ficar meio. Aí eu deixei aqui em segundo plano, me deitei na cama, fiquei olhando de tabela, olhando televisão. Tá, Dormi. mas então vou começar, né, pelo começo, já que eu assisti do começo até o meio. Putz, eu tava torcendo só pra três, né? E ainda tô. Obviamente os brasileiros, que daí é o Enzo e o. Enzo. Isso. E o Antonelli também, né? Pela história que ele tá tendo e Ah, tal. porque tu é chupa-rola do Mas, Toto Wolff. puta, pior que eu gosto mais do. Como chefe de equipe e não como pessoa, eu prefiro até o Christian Horner. Mas, daí eu tô torcendo pro três. E. Não, mentira, eu gosto do Toto quando ele fica brabinho e bate na mesa. Mas continuando. É bem assim, ó. Droga! Mas eu tô torcendo pelos três, então eu fiquei olhando eles bastante. O Bortoleto ele brigou um pouco no início para se manter na posição que ele tava. Ele descia uma, subia duas, descia uma. E depois eu vi que ele terminou em sexto, se eu não me engano. Então Isso. é bem provável que tudo isso tenha acontecido da parte que eu não estava assistindo. E Com certeza. e o Enzo acho que terminou em quarto ou foi em quinto, eu não lembro. Se ele se manteve. Porque eu não vi não vi o resultado final. Só escutei. Eu E tô no escutar eu projetando aqui. escutei poucas pessoas. Então, o Hum, Maloney Mas. ganhou e o Crawford e Martin ficaram no pódio. O Bortoleto em sexto e o Enzo em Enzo décimo terminou em sétimo. 14º. Décimo sétimo. Putz, então aconteceu algum BO com ele aí. Eu acho que ele deve ter parado. 14 é o número dele, Rafa. Por isso que às vezes confundiu. Ah, tá. Verdade. Então, completando ali o que o Becker falou, o Maloney largou de pneu macio, outra grande parte largou de pneu médio, e o Bortoleto largou de pneu duro. Então, assim, por isso que nas primeiras voltas, como o Becker falou, ele estava meio sofrendo, querendo manter posição e tudo mais. Então, era principalmente por conta do pneu, que é muito mais lento, né? Comparar o pneu macio com o pneu duro. Claro, né? Durar 23 voltas de pneu macio também não é muito fácil. E ali no final, o pneu duro estava cantando muito mais alto. Que quando eu cheguei ali que já era a volta 18, ele estava ainda meio próximo. A partir da 20, ele começou a passar todo mundo. Ele passou dois ele passou o nono e o oitavo já nas duas primeiras retas de DRS do Bahrein ali, e depois foi cozinhando, esperava a reta do DRS, esperava a reta do DRS e passou o outro. Então, assim, foi bem inteligente, cuidou bastante dos pneus e mostrou que foi muito bem, assim, sobre cuidar dos pneus. E no final também o próprio Maloney estava sofrendo com os pneus macios. Ele parecia que, literalmente, quando a gente tá jogando, que ele tava da ponta dos dedos dirigindo o carro. Ele tava fazendo a sequência de S do segundo setor ali, antes de fechar o mesmo setor. Uhum. Ele tava fazendo bem lento, não virando tanto o volante, você sentia que ele tava bem paciente com o carro. E ele foi o mais constante, né? O mais rápido ali, então foi o merecido do Maloney e merecido também pelo Bortoleto pela estratégia, né? Então, borboleta, que alguns chamam, né? Saiu voando e para amanhã tem toda a chance de ganhar a corrida ainda. O Na esperança disso. Bortoleto largou em décimo, né? Então chegar em sexto na F2 eu acho que é uma vantagem, né? Onde é muito mais equilibrado, é muito mais combativo também, né? Que a galera Consistência.
gosta de ficar tretando, parece. Então, E acho que ainda mais foi um bom que eu resultado. acho. E da classificação, ele e o segundo são os que não estavam em posição de pontuação, né? De sprint. Uhum. Então, não lembro o que era quem Largou que em fez o nono, no segundo caso. tempo, né? É isso, que largou em nono. Então, ele, se não me engano, eu tava vendo uma matéria que só tinham 2 pilotos que na estreia da sprint fizeram a pole e pontuaram na sprint, que é o Bortoleto e o Leclerc. Os Hum, dois são os únicos que conseguiram esse feito. entendi. Então, É interessante. um futuro bem promissor aí do Bortoleto 2. Eu não vi o F2, mas eu vi o F3, né? Que eu até mandei mensagem pros dois. Cara, queria uma corrida de Fórmula 1 estilo que foi a F3, cara. Porque até o narrador e o comentarista estavam comentando que surpreendeu eles a forma como eles estavam brigando, porque ninguém estava jogando o outro para fora. Tiveram alguns incidentes de batida e tal, mas dava para ver que eles estavam tomando cuidado, principalmente acho que por ser a primeira corrida de vários ali, para não ficar de fora, tá ligado? E foi uma disputa muito boa. Eu vou projetar aqui os resultados. E, e o resultado, quando a gente vê ali a distância do primeiro pro segundo, sendo 5 segundos, a gente pensa, nossa, o Lindblad ali dominou. Mas não, cara. Ele conseguiu abrir 5 segundos nas últimas 3, 4 voltas. Antes estava todo mundo, do primeiro até o oitavo, todo mundo no mesmo segundo. Então estava todo mundo abrindo DRS. Aí chegava na reta principal. Quem estava em primeiro e segundo era o Van Hoppen, que terminou em segundo, e o Tsolov, que estava em quarto. Então daí chegava na reta principal, um passava o outro, chegava na reta logo na sequência, né? Invertia, por conta do DRS. E foi assim, foi 19 voltas, foi assim durante 15 voltas. A disputa desde da primeira volta. E esse Lindblad veio muito bem, cara. Muito bem. Porque o que vocês falaram ali, eu não lembro de quem vocês falaram que tinha conservado bem o pneu na F2, mas foi o que ele fez na F3. Ele foi muito bem, ele ficou ali em, em quarto, quinto lugar quase toda a corrida, preservando os pneus, pegando ali o vácuo e o DRS. E chegou ali na volta 14, ele começou a ir para frente, passando os caras e, cara, muito bom. E assim, pelo que estavam comentando, esse moleque tem 16 anos. Ele é um dos mais novos entre a galera da F3, mas parece que o cara é bom, porque o comentarista falou que em 2021 ele foi campeão mundial de kart. Então, não parece ser um Stroll da vida, sabe? Que tá ali porque pagou, tá ligado? O moleque veio bem. E, cara, eu gostei, tá ligado? Porque todo momento dava pra ver essa disputa entre eles. E daí, se a gente for ver aqui nos tempos entre eles, por exemplo, a gente vê essa grande distância entre o primeiro e o segundo, de 5,4, mas depois, tipo, o terceiro e o segundo, 36 milésimos. O, o sexto e o sétimo, 4 milésimos. Então, assim, foi bem bacana. Acredito que amanhã eu não vou ver a corrida porque ela é cedo, né? E a gente é vagabundo, a gente fica jogando até altas O horas. início da corrida. Não, tudo errado. Mas, puxa, corrida boa, sabe? Eu gostaria que a F1 tivesse esse tipo de corrida. Então eu espero que amanhã a gente veja uma corrida assim, sabe? Vou pegar aqui os Eu, horários. Se quiserem falar, enquanto isso, podem falar. eu vou falar porque eu tô vendo aqui os highlights. E é bem isso que tu falou mesmo. Tem horas que parece que é replay Uhum, que é a mesma do disputa. que aconteceu, porque é sempre a mesma coisa. E não é que isso é ruim, pô, isso é maravilhoso.
Se parece replay é porque teve mais de uma vez. E se teve mais de uma vez, e não foi só uma vez que apareceu replay. Então, eu não conheço o pessoal, então não vou decorar nome. Mas eu sei que o carrinho vermelho ali da Watford, acho que é, ele passa na reta e depois ele é ultrapassado na reta seguinte. E mostrou umas 3 vezes aqui no highlight, acredito que de repente tenha dado mais. E realmente é muita disputa, tanto que o highlight tem 6 minutos, e é 6 minutos de enrolação, é 6 minutos de ultrapassagem mesmo. Sim. Na reta, na largada ali, se não me engano, acho que 1 ou 2 rodaram. Não lembro, que já faz um. Já tô no minuto 4. Foram 2, eu acho, mas nada demais, assim. Teve só um Uhum. que foi prejudicado por conta do pneu. O pneu furou em uma dessas batidas no início. Daí ele foi pro box, teve que trocar o pneu e ainda tomou punição de 10 segundos. Daí ele terminou lá em último. Mas de resto teve essas batidas, mas, tipo, nada demais. Ainda mais pra galera que tá a primeira vez. Muitos era a primeira vez largando com o carro parado. Que tem categoria Uhum. que você vai andando, né? Então, porra, imagina. É um mundo totalmente diferente.